Um ano após sair de casa, por meio de suas redes sociais, sua família soube que Juliana estava grávida. Alana ligou para sua mãe Liliane, que também tinha acabado de ver a postagem e um filme passava por sua cabeça. Ela teve sua primeira filha Alana, muito jovem. Ela era apaixonada pelo pai de Alana, Pedro, porém ele não se comprometia de fato com ela. Liliane e Pedro se conheceram no bairro em que moravam, muito crianças, sempre tiveram amizade e começaram a namorar muito cedo. Pedro foi o primeiro namorado de Liliane, e apesar de ele não a assumir e passarem por muitas idas e vindas, Liliane nunca desapegou e desistiu de buscá-lo. Ela tinha certeza que era o amor que ela queria para sua vida. Quando Liliane engravidou de Alana, ela achou que seria o caminho mais fácil e certeiro de ficar com Pedro. Ao contar para ele, ele assumiu a criança de imediato e até viu com seus parentes para arrumarem um quartinho para Liliane morar com ele. Ela se viu realizada. Mas a realidade não foi bem essa. Ele saía e sumia, como já acontecia durante o namoro deles, passava vários dias fora. Não se comprometia com ela, com a casa, nem com a criança recém-nascida. Diante dessa realidade, Liliane precisou ir trabalhar fora e passou a deixar sua filha aos cuidados de sua irmã mais velha, Cássia. Cássia era casada com Durval e já tinha uma filha, 10 anos mais velha que Alana, chamada Tina. Tina adorava a ideia de ter uma irmã. Liliane combinou com sua irmã de deixar Alana durante a semana com ela e buscar aos finais de semana, mas acontecia regularmente de Pedro aparecer nessas datas. E assim Liliane passou a espaçar cada vez mais as visitas e consecutivamente, a ficar mais distante emocionalmente de sua filha Alana. Quando Alana tinha 10 anos, Liliane engravidou novamente. A relação dela com Pedro se mantinha até então da mesma forma, e ela ficou se perguntando o que faria com essa nova criança. Era um menino, o qual deram o nome de Miguel, e ao contrário do que Liliane imaginava, isso aproximou Pedro dela. Ele estava mais regularmente em casa e amava estar com o menino, o que aflorou em Liliane um amor maternal por Miguel, ao qual ela dedicou muito cuidado e zelo. Ver essa relação da mãe com Miguel despertou um sentimento de rejeição ainda maior em Alana, que não conseguia ser grata e viver feliz com a família que a acolheu, devido a esse distanciamento de sua mãe. A relação entre Liliane e Pedro, apesar de melhorada, ainda não era estável. Ele permanecia sendo um visitante, estando com eles como e quando queria. Liliane, com o passar dos anos, se via cada vez mais apegada a Miguel, pois ele era a chave para ter Pedro mais perto. Em uma dessas visitas de Pedro, Liliane engravidou do 3º filho. Quando ela descobriu, ficou desesperada. Miguel ainda era pequeno, Pedro não a ajudava. Ela não conseguiria sustentar uma outra criança e era inaceitável para ela se afastar de Miguel. Então Liliane imediatamente foi atrás de abortar a criança. Esse aborto quase tirou a vida de Liliane. Ela passou muito mal e se não fosse uma amiga ajudá-la, ela teria morrido. Pedro nem soube. Durante toda a semana que ela ficou no processo de aborto, ele não tinha ido vê-la. Alana, nessa época já adolescente, julgava muito o comportamento e atitudes de sua mãe biológica. Ela dizia que sentia repugnância das escolhas de Liliane. Por diversas vezes ela disse que odiava sua própria mãe, mas não fez escolhas muito diferentes das dela. Alana se casou muito jovem, na intenção de ter uma possibilidade de sair da casa dos tios que a criavam. Ela vivia em constante conflito com eles, sempre causando discórdia dentro da família. Casou-se aos 18 anos e não demorou muito a ter sua primeira filha, Juliana. Manipulou seus pais adotivos a lhe darem carro e moradia, mas não conseguia se estabilizar, pois sempre queria mais. Quando sua filha ainda era pequena, Alana se separou e vivia uma vida de solteira, sempre deixando sua filha Juliana com a irmã adotiva Tina ou com Cássia, para poder sair e curtir. Alana não admitia, mas ela estava repetindo com sua filha o mesmo que Liliane havia feito com ela no passado. Alguns anos mais tarde, Alana se envolveu com um rapaz que conheceu no trabalho, Roberto. Quando conheceu Roberto, ele era casado, mas ela se viu apaixonada e decidiu fazer de tudo para conquistá-lo, assim propositalmente engravidou dele. E mesmo ele tendo assumido o filho e criado conflitos na sua relação, ele não largou sua mulher.
o que não impedia Alana de continuar a procurá-lo e querer o seu amor. Roberto visitava Alana quando queria. E assim foram passando os anos. Em uma dessas visitas, Alana engravidou novamente de Roberto. Ela já sabia que ele não ficaria com ela. Se viu ali sozinha, com 3 filhos, e decidiu abortar a criança, repetindo exatamente o que sua mãe havia feito no passado. Com o contato tão próximo a diferentes homens, Juliana aflorou sua sexualidade muito jovem, começou a querer namorar, falar sobre e beijar desde muito cedo. Aos 16 anos ela começou a trabalhar e saiu de casa, sonho que carregava e já expressava desde seus 12 anos. Um ano após sair de casa, por meio de suas redes sociais, sua família soube que Juliana estava grávida. Alana ligou para sua mãe Liliane, que também tinha acabado de ver a postagem, e um filme passava por sua cabeça. Parecia uma trilogia, com o mesmo enredo. Será que vivem uma maldição hereditária? Será que é culpa de Liliane toda essa situação? E mais que isso, será que conseguirão quebrar esse ciclo em algum momento? Se quer acompanhar para saber o desenrolar das próximas gerações, não deixe de seguir nosso canal. Todo dia um fato quase real por aqui.